Oi pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo a gente vai aprender a como entender a fatura da Reverde quando ela chega com energia injetada para o seu cliente pagar, tá? A maior dúvida dos nossos afiliados é: Alisson, a fatura da CPFL chegou com um valor muito mais barato, né? A fatura da distribuidora chegou com um valor muito mais barato do que a conta da Reverde que chegou para o cliente pagar. Como que eu explico isso para ele e por que isso acontece, tá? E aí, a gente vai fazer esse vídeo justamente para entender se a energia sustentável já chegou na conta do seu cliente. Vamos falar para ele que é simples e a gente vai aprender aqui o quanto é simples em explicar essa mudança na fatura do cliente, tá? A primeira coisa é que a gente tem muitas dúvidas que chegam, que é assim, o cliente recebeu durante alguns meses a fatura normal da distribuidora e depois ele passou a receber uma fatura diferente, com valor menor e etc. E por que isso acontece? A Reverde ela dá um benefício para o seu cliente nos primeiros meses, tá? Quando ele se cadastra, a gente precisa colocar o cliente, né, alocar ele nas nossas usinas. E esse processo, ele demora algum tempo, tá? Dependendo da usina, de 3 a 6 meses para que ele fique já apto a receber a energia que é produzida na usina. Então, nos primeiros meses, a Reverde dá um benefício para o cliente, que é a gente paga para ele a fatura que ele recebe da distribuidora normalmente, que vem lá com a energia que a distribuidora traz de hidrelétrica ou termoelétrica, e a gente paga essa fatura para o cliente e manda a fatura Reverde com energia mais barata, tá bom? Então ele tem um benefício de pagar mais barato, mesmo não consumindo ainda a nossa energia, tá bom? Então isso acontece nos primeiros meses, mas em algum momento, e isso vai acontecer ali normalmente a partir do terceiro mês, a conta da distribuidora já vai vir com a descrição da energia sustentável das nossas usinas. E aí vamos ver aqui como que ela chega, tá? Essa é uma conta da CPFL, de um cliente que recebeu essa conta referente ao mês de outubro, tá? Então a gente percebe que aqui esse cliente teve a energia registrada, o consumo de energia registrado, e logo abaixo vem descrito energia ativa injetada, tá? E essa energia ativa injetada é a energia que veio das nossas usinas, tá bom? Então aqui a gente pode começar a fazer uma análise dessa conta. E para começar, a gente faz como? Primeiro passo, olhar quanto o cliente consumiu de energia naquele mês. O leiturista da distribuidora é quem faz o registro do valor que o cliente consumiu. Então ele vai na casa do cliente, olha lá no relógio do cliente quanto ele consumiu e registra e chega a fatura, certo? Para esse cliente aqui, o leiturista registrou que ele consumiu 288 kWh no mês de outubro, perfeito? Dito isso, qual que é o próximo passo? A gente verificar qual que é o padrão, tá, desse cliente na residência dele. Qual a classificação do padrão? A gente tem três: monofásico, bifásico, trifásico. Qual que é a diferença para a gente entender a conta do cliente? Cada um desses padrões ele tem um consumo mínimo que a distribuidora cobra e que é devido a ela, tá? Que o cliente tem que pagar para ela todo mês. Então, se o padrão do cliente é bifásico, como é o caso desta conta, todo mês o cliente tem que pagar no mínimo 50 kWh para a distribuidora. Esse valor é fixo e ele tem que fazer esse pagamento todo mês. Se fosse monofásico, seriam 30 kWh, e se fosse trifásico, seriam 100, ok? Agora que a gente já sabe que o cliente consumiu 288 kWh, tá? E está lá na conta dele esse registro de consumo. E que ele deve pagar para a distribuidora o consumo mínimo de 50 kWh, logo, a gente consegue aqui verificar que 238 kWh vieram das usinas da Reverde, que é energia sustentável, tá bom? Também está descrito na conta quanto veio das usinas, está aqui 238, e que somados aos 50 de consumo mínimo, vai totalizar os 288 que ele consumiu dentro do mês, certo? Agora que a gente já sabe quanto ele consumiu, quanto ele paga de consumo mínimo, vamos entender o que é que ele deve para a distribuidora, tá? Quais são as taxas e valores que ele tem que pagar para a distribuidora? Consumo mínimo regulatório do padrão bifásico, 50 kWh, multiplicados pela tarifa vigente, que é 88 centavos, esse cliente deve R$ 44 para a distribuidora. A contribuição de iluminação pública, o cliente tem que pagar para a distribuidora para que ela faça o repasse ao município, no valor de R$ 18 para esta conta, o imposto sobre energia injetada de R$ 37,75, que dá um total devido à distribuidora de R$ 99,87. É exatamente esse valor que chegou na conta da CPFL para este cliente que a gente está analisando, tá? E o que ele deve à Reverde?
ele deve apenas os 238 kWh que ele consumiu das usinas de energia sustentável, multiplicados pela tarifa vigente, que é 88 centavos, que daria R$ 209,72. Esse é o valor que ele deve de consumo de energia, além do valor mínimo que é cobrado. Tudo bem? Só que aqui tem um detalhe, isso não está certo, tá bom? Então, assim, aqui a gente colocou até um opa, a energia reverde é mais barata, tá? Então, 209,72, que seria 238 vezes 88 centavos, ele pagaria se ele não tivesse a energia sustentável da Reverde, tá? Mas como ele tem, a energia da Reverde é mais barata. Então, ele paga 10% a menos pela nossa energia. Logo, ele vai pagar 88 centavos menos os 10%, tá bom? Que vai dar 79 centavos. Então, agora sim a gente consegue ver o quanto esse cliente vai pagar para a Reverde. 238 kWh, multiplicado pela nossa tarifa mais barata de 79 centavos. Então, ele deve para a Reverde, de energia consumida das usinas, R$ 188,75. Então, olha como é simples a gente ver quanto esse cliente economizou com Reverde. Se ele pagaria 209 para a CPFL, que é o caso dessa distribuidora que a gente está analisando, e agora ele vai pagar para a Reverde 188, então esse cliente, em um único mês, economizou R$ 20,97, tá? Então a gente está falando aqui de uma economia que, se ele manter esse mesmo padrão de consumo, num período de 12 meses, daria aproximadamente R$ 240. Então, é basicamente uma conta a menos no ano, tá bom? E agora ficou fácil da gente entender um detalhamento da fatura Reverde que ele recebeu. No primeiro quadro, a gente inclui os valores que ele deve à distribuidora: consumo mínimo, imposto sobre energia injetada e contribuição de iluminação pública, tá? R$ 99,87. Já no segundo quadro, a gente inclui o que o cliente deve das usinas Reverde: 238 kWh que ele consumiu, vezes o valor da nossa tarifa mais barata, que dá R$ 188. E aqui a gente compensa o imposto sobre energia injetada. Então, seu cliente não paga esse imposto. Então, o valor que ele deve pela energia das usinas Reverde, R$ 151. Somados esses dois valores, tá? Valor da distribuidora mais valor das usinas Reverde, a gente vai ter a fatura Reverde completa, tá bom? Que está cobrando do cliente R$ 250,87. Por quê? Porque quando ele pagar a fatura da Reverde, que é única, que é mais um benefício que a gente dá para ele, nós vamos identificar que ele pagou. Desses 250 que ele pagou, nós vamos retirar os R$ 99 devidos da distribuidora, fazer o pagamento da conta dele na distribuidora e enviar para ele o comprovante via WhatsApp, tá certo? Do valor restante que é devido para as usinas Reverde, a gente faz o repasse para as usinas, perfeito? Assim, o seu cliente economizou 10% no valor de energia consumida no mês, pagou mais barato na energia, teve uma fatura única, ajudou o planeta, tá certo? E contribuiu aí com o desenvolvimento do nosso país, inclusive com energia sustentável, com construção de usinas, com uma economia que realmente é verde e é para todos. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com a rede de afiliados de vocês, os líderes que compartilhem com as redes e nos grupos, para que todos os afiliados, tá, tenham ciência de como entender a conta da Reverde com energia injetada, de como explicar para o cliente, e assim o cliente, de uma forma simples, também entender como ele está consumindo uma energia mais barata e sustentável. Perfeito? Um abraço.